Basta olhar ao nosso redor para perceber como o mundo parece cada vez mais agitado, confuso e cheio de incertezas. Agora imagine o poder de ter um guia para atravessar tudo isso, uma luz que nos conduz e nos ensina o caminho certo, a esperança verdadeira e a paz que vence todo medo. Hoje, vamos mergulhar juntos nos ensinamentos mais poderosos de Jesus para os tempos finais, palavras que não só confortam, mas transformam. Prepare-se para descobrir o que ele deixou como legado para nos preparar e fortalecer, especialmente para os dias em que tudo parece cada vez mais incerto. E não se esqueça, o último ensinamento é o mais profundo e vai impactar diretamente a sua vida. Olá, queridos irmãos! A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a proteção do Senhor estejam sobre cada um de vocês e sobre as suas famílias. Que este seja um tempo de crescimento e reflexão profunda em sua palavra. Eu sou o Marcos Wendel, e este é o canal Profecia e Verdade. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esta mensagem tão importante para os dias em que estamos vivendo. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração para pedir que Deus abra nossos corações e mentes. Se você puder, levante as mãos e feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos por este momento, e pedimos que o Senhor derrame bênçãos sobre cada pessoa que está assistindo. Que o Senhor nos traga entendimento e sabedoria através das palavras do Teu Filho, e que possamos, como servos fiéis, estar preparados para os dias que virão. Que cada ensinamento de Jesus, que vamos explorar, seja uma âncora para o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos estudar alguns dos ensinamentos mais poderosos de Jesus para os últimos tempos. Esses ensinamentos não são apenas conselhos ou orientações vagas, eles são revelações profundas para o nosso fortalecimento e vigilância. Ao ouvir essas palavras, abra o seu coração e permita que cada ensinamento transforme a sua vida. Vamos começar com o ensinamento sobre o valor da vigilância. Em Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, e se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui, Jesus nos chama a uma atenção constante, a uma postura de vigilância espiritual. Mas o que significa realmente vigiar? Não se trata apenas de observar os acontecimentos do mundo, mas de estar atento ao estado do nosso coração, das nossas escolhas e prioridades. Jesus nos alerta que sua vinda será inesperada, assim como um ladrão que chega na noite, quando ninguém espera. Neste ensinamento, ele também destaca a necessidade de estarmos prontos para o inesperado. Quantas vezes deixamos as distrações da vida tomar o lugar daquilo que é eterno? No fundo, Jesus está nos ensinando a não permitir que o tempo nos engane, nos afaste da sua presença. Assim como um sentinela em uma torre, precisamos estar vigilantes em oração e atentos ao que a palavra nos diz. E aqui vem a primeira pergunta para você refletir e comentar: qual área da sua vida talvez precise de mais vigilância? Será que temos mantido um coração alerta, preparado para a vinda de Cristo? Irmãos, comente abaixo. Vamos compartilhar nossos pensamentos e orar uns pelos outros para que o Senhor fortaleça a nossa vigilância e nos prepare. Outro ensinamento essencial é sobre o amor. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus alerta, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é um dos sinais dos últimos tempos que já vemos ao nosso redor. Em um mundo cada vez mais frio e distante, Jesus nos alerta sobre o perigo do esfriamento do amor. O amor de Cristo é nosso maior mandamento e também a nossa missão, e o desafio aqui é manter esse amor aquecido, independente das circunstâncias. Jesus ensina que mesmo quando o mal cresce, devemos proteger o nosso coração da amargura e da indiferença. Ele nos chama a amar sem medida, a agir com compaixão e a não nos deixarmos vencer pelo rancor, pela mágoa ou pela raiva. Essa é uma batalha diária, irmãos, e uma das mais difíceis. Por isso, ele nos avisa para estarmos atentos. O amor verdadeiro é aquele que se sacrifica,
que perdoa e que estende a mão ao próximo, especialmente nos tempos difíceis. Jesus nos dá a missão de ser luz em meio às trevas, e isso só é possível quando o amor que ele nos ensinou continua aceso dentro de nós. A pergunta para todos nós é: será que temos realmente amado ao próximo, como Jesus nos ensinou? Esse amor tem estado presente em nossas ações, nas palavras e nas atitudes? E se você sente que seu amor tem esfriado, peça ao Senhor para renovar e aquecer seu coração. O amor é a essência do Evangelho e o maior reflexo de Cristo em nós. Não deixe que as provações, as dificuldades ou a frieza do mundo apaguem essa chama. Vamos orar para que Deus reavive esse amor nos nossos corações, e para que ele seja visível em cada uma de nossas atitudes. Queridos irmãos, esses ensinamentos são apenas o início da jornada de hoje. Nós temos ainda muito que explorar, e posso garantir que o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais nossa compreensão dos últimos tempos. Jesus nos deixou um legado incrível para sermos não apenas sobreviventes, mas guerreiros da fé. Agora, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem um like se esta mensagem tem falado ao seu coração, e compartilhem com outras pessoas que precisam ser fortalecidas pela palavra. Queridos, fiquem firmes e permaneçam conosco, pois nos próximos ensinamentos vamos descobrir como ser verdadeiros discípulos e viver com fé inabalável. E lembre-se, a mensagem final deste vídeo é a mais profunda de todas e vai impactar sua vida de forma poderosa. Vamos seguir, irmãos, pois ainda há muito a ser revelado sobre os ensinamentos de Jesus para os últimos tempos. Que o Senhor continue a abrir nossas mentes e corações para entender o que Ele tem a nos dizer e preparar o nosso espírito para o que está por vir. Jesus não apenas nos alertou, mas nos deu uma esperança firme, e é essa esperança que precisamos guardar em nossos corações com toda a força e fidelidade. Um dos ensinamentos mais poderosos que Jesus nos deixou é sobre a importância de edificar nossa fé na rocha firme. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, Jesus disse: "Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha." Aqui, Jesus nos ensina sobre a necessidade de fundamentar nossa vida em sua palavra, que é a verdade imutável e a única base sólida em tempos de crise. Ele não disse que a chuva, os rios e os ventos não viriam, pelo contrário, ele já nos adiantou que as tempestades da vida são inevitáveis. Os tempos difíceis virão, mas aquele que estiver firme em Jesus não será abalado. Isso significa que não basta apenas ouvir ou conhecer os ensinamentos de Cristo. Jesus chama a prática diária da sua palavra, a aplicação dos seus princípios em cada área da nossa vida. Assim como uma casa não é construída em um único dia, mas tijolo por tijolo, a nossa fé é construída a cada passo de obediência e confiança. Cada vez que colocamos sua palavra em prática, estamos construindo uma estrutura espiritual que resiste aos ventos da tribulação. Irmãos, pare e reflita: sua vida está edificada na rocha ou na areia? Se vierem os ventos da dúvida, das provações ou da aflição, você se manterá firme ou será levado pelas circunstâncias? Essa é uma pergunta crucial que todos nós precisamos fazer. Compartilhe aqui nos comentários o que você faz para fortalecer a sua fé no dia a dia. Talvez você tenha o costume de meditar nas Escrituras todas as manhãs, ou tenha uma prática de oração constante. A sua experiência pode inspirar e ajudar outros irmãos a encontrar meios de também edificar sua casa espiritual sobre a rocha firme, que é Cristo. Outro ensinamento essencial para os tempos finais é sobre a humildade e o serviço. Jesus nos mostra, em seus próprios atos, o valor de servir ao próximo. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Jesus, que tinha toda a autoridade, nos deixou o exemplo de uma vida de humildade e sacrifício. Nos dias que vivemos, onde o orgulho e o egoísmo são incentivados a cada momento, o chamado de Jesus para uma vida de serviço é um contraste absoluto. Ele nos ensina que ser grande no reino de Deus é ser pequeno diante dos homens, e que o maior é aquele que serve, que cuida, que se doa. Esse ensinamento é especialmente relevante nos últimos tempos,
Porque o mundo está cada vez mais voltado para o individualismo, e a vontade de Deus para nós é totalmente oposta a essa tendência. É importante entender que o serviço ao próximo, o amor aos nossos irmãos e a humildade são marcas profundas de quem é verdadeiro discípulo de Cristo. Quando servimos, estamos cumprindo a vontade de Deus e espalhando seu amor ao mundo. E isso é mais do que palavras, é uma atitude constante de compaixão e bondade. Pergunte a si mesmo: estou realmente vivendo para servir, ou estou preso às minhas próprias vontades e interesses? Irmãos, compartilhem o que vocês acham sobre este ensinamento de Jesus. Vocês já perceberam como o ato de servir ao próximo transforma tanto quem recebe quanto quem serve? Quem já teve a experiência de ajudar alguém sabe como é abençoado e renovado no processo. A humildade de Jesus é um padrão de vida para nós, e quanto mais servimos, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Outro ponto muito importante que Jesus nos ensinou é sobre a paz em meio às tribulações. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nega a realidade das aflições, das dificuldades e dos momentos de sofrimento. Ele é claro ao afirmar que no mundo teremos tribulações. Mas ele nos dá a certeza de que, apesar de todas essas coisas, podemos ter paz, pois ele já venceu o mundo. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma paz que permanece em nós mesmos em meio às tempestades. Uma paz que ultrapassa nosso entendimento, pois não depende de circunstâncias externas. Jesus nos promete uma paz que é fruto da confiança nele, da certeza de que ele tem todo o controle. Nos tempos finais, essa paz será ainda mais essencial, pois sabemos que as provações vão se intensificar. Mas o que nos diferencia é o fato de que temos uma esperança que o mundo não tem. E essa esperança não é algo passageiro, mas é a firme convicção de que, com Cristo, somos mais que vencedores. Se você já experimentou essa paz em momentos de luta, compartilhe aqui. Você é prova viva de que, com Jesus, é possível passar pelos vales mais difíceis e ainda assim permanecer confiante e em paz. Esse é um testemunho poderoso que pode abençoar e fortalecer nossos irmãos que talvez estejam enfrentando tempos de dificuldades. E agora, queridos, pensem em como esses ensinamentos de Jesus nos desafiam a viver. A vigilância nos prepara, a prática da palavra nos fortalece, a humildade nos transforma, e a paz de Cristo nos sustenta. Cada um desses ensinamentos é um pilar que nos ajuda a enfrentar os últimos tempos com fé, amor e coragem. Mas ainda temos mais revelações importantes para explorar nos próximos minutos. Peço que você continue conosco, pois vamos abordar mais ensinamentos de Jesus que vão ampliar sua visão sobre o propósito dele para a sua vida. Se este conteúdo tem abençoado você, curta o vídeo e compartilhe com amigos e familiares. Cada palavra que Jesus nos deixou é uma arma espiritual para vencermos as batalhas da vida e guardarmos a fé até o fim. Fique conosco até o final, porque o último ensinamento será o mais poderoso de todos, e ele tem o potencial de transformar completamente a forma como vivemos nossa fé. Queridos irmãos, estamos chegando a uma parte crucial deste vídeo. Até agora, vimos que Jesus nos deixou ensinamentos de grande profundidade, como a importância da vigilância, a prática de sua palavra, a humildade e o serviço, além da paz em meio às aflições. Esses são pilares fundamentais para enfrentarmos os tempos finais com fé e esperança. Mas Jesus ainda nos deixou mais direções, que são verdadeiras bússolas espirituais para nos manter firmes no caminho da salvação. Um ensinamento que precisamos aprofundar é o chamado à perseverança. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse: "E mais aquele que perseverar até o fim será salvo." Jesus sabia que os últimos tempos não seriam fáceis para os seus discípulos, e por isso ele enfatiza a perseverança. E o que significa perseverar? Significa permanecer firme na fé, independentemente das dificuldades, resistir às tentações e não desanimar diante das adversidades. A perseverança é uma virtude que vai muito além de uma simples decisão de continuar. É um compromisso de viver todos os dias para Cristo, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando o mundo tenta nos fazer desistir. Perseverar significa manter-se fiel quando tudo parece estar desmoronando,
quando as provações parecem nos sufocar e quando o desânimo tenta tomar conta. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que perseveraram na fé até o fim, como Paulo, que enfrentou perseguições e dificuldades, mas declarou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Esse é o espírito da perseverança que Jesus nos chama a ter. E nos últimos tempos, será necessário ainda mais perseverança, porque a pressão espiritual será intensa. Pergunte a si mesmo: estou preparado para perseverar na fé, mesmo que enfrente perseguições ou provações? E o que me ajuda a manter essa perseverança? Talvez seja a oração constante, o apoio de irmãos em Cristo, ou o tempo diário na Palavra de Deus. Compartilhe nos comentários o que tem fortalecido sua fé para que outros irmãos também sejam encorajados a perseverar. Outro ensinamento essencial que Jesus nos deixou é o chamado à missão. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele ordena: "E ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Essa é a nossa grande missão como cristãos: levar o Evangelho até os confins da terra, espalhar a boa nova da salvação e conduzir outras pessoas ao conhecimento de Jesus. A missão de Cristo não foi confiada apenas a líderes ou pastores, mas a todos nós. Cada um de nós é chamado a ser uma luz onde quer que esteja, a testemunhar o amor e a graça de Deus em nossas ações e palavras. E essa missão é ainda mais urgente nos últimos tempos, pois sabemos que Jesus voltará e que a oportunidade de salvação é limitada. E mesmo em tempos de dificuldade, quando as portas parecem fechadas, Jesus nos chama a perseverar na missão. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso significa que devemos estar prontos para compartilhar o Evangelho em qualquer situação, sempre com amor e compaixão. A missão é, na verdade, um chamado ao amor ao próximo. Ao testemunharmos a Cristo, estamos cumprindo o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Quando levamos alguém a conhecer Jesus, estamos dando o maior presente que alguém pode receber, a salvação. E é por isso que devemos nos perguntar: estamos realmente comprometidos com a missão de Cristo? Estamos dispostos a deixar de lado nossas vontades e a nos entregar ao serviço do Evangelho? Irmãos, se esse chamado toca o seu coração, ore e peça que Deus abra portas para você compartilhar a palavra. E se você já vive essa missão no seu dia a dia, compartilhe suas experiências para que possamos aprender e ser encorajados a fazer o mesmo. Que o Senhor nos fortaleça para sermos verdadeiros embaixadores de Cristo, como Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Outro ponto essencial que Jesus nos ensina é a importância de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Aqui, Jesus nos ensina uma ordem de prioridades que vai contra a lógica do mundo. Ele nos chama a colocar Deus e seu reino em primeiro lugar, confiando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Buscar o reino de Deus significa ter uma vida centrada em Cristo, onde tudo o que fazemos está alinhado com a vontade de Deus. É buscar a santidade, a justiça e o amor como valores principais, e não as coisas materiais ou os prazeres passageiros. Jesus nos alerta contra a armadilha de colocar nossa confiança no que é passageiro e perecível, nos lembrando de que apenas o reino de Deus é eterno. E a pergunta que precisamos fazer é: e onde temos colocado a nossa confiança? Será que temos buscado a Deus em primeiro lugar ou deixamos que as preocupações e os desejos da vida tomem o seu lugar? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma escolha diária que exige renúncia, compromisso e fé. Quando escolhemos colocar Deus acima de todas as coisas, estamos dizendo que confiamos plenamente nele, que Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança e a nossa esperança. Ao buscar o reino, encontramos paz, propósito e direção. Queridos, que possamos refletir profundamente sobre isso e pedir ao Senhor que nos ajude a colocar o seu reino em primeiro lugar. Esses ensinamentos de Jesus são preciosos para os tempos finais, porque nos lembram do que realmente importa. A perseverança nos dá forças para continuar, a missão nos dá propósito, e buscar o reino nos traz paz e sentido.
Essas são as âncoras que nos manterão firmes quando os ventos fortes vierem. Queridos irmãos, estamos nos aproximando da última parte deste vídeo. Tenho certeza de que os ensinamentos que vamos compartilhar em seguida serão impactantes e transformarão sua visão sobre o plano de Deus para a sua vida. Se você está conosco até aqui, deixe seu comentário dizendo: "Eu estou comprometido com a verdade", que é a palavra de Deus. Essa é uma forma de declararmos que queremos viver cada ensinamento de Jesus em nossa vida. E, claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e clique no botão de inscrição. Curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser tocadas e preparadas pela palavra de Deus. Jesus nos deixou tudo de que precisamos para viver com esperança e propósito, mesmo em tempos difíceis. Prepare-se para o próximo ensinamento, pois ele é o mais poderoso e vai nos revelar o segredo para viver em plenitude e com propósito até o fim. Fique conosco e permita que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Queridos irmãos, chegamos à última parte deste estudo sobre os ensinamentos de Jesus para os últimos tempos. Até agora, falamos sobre vigilância, fé firme na palavra, humildade e serviço, paz em meio às aflições, perseverança, missão, e a busca pelo reino de Deus acima de tudo. Esses ensinamentos são pedras preciosas que Cristo nos deu para enfrentarmos os desafios com confiança e esperança. E agora, vamos explorar o último ensinamento que Jesus nos deixou, um ensinamento tão profundo que pode transformar completamente o modo como vivemos nossa fé. Este ensinamento é sobre o amor como o maior de todos os mandamentos. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34, "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis." Esse amor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma ação, uma decisão diária de amar como Cristo nos amou. E isso se torna ainda mais essencial nos tempos finais, quando o mundo se torna cada vez mais frio e distante. Jesus sabia que viveríamos em uma época em que o amor estaria cada vez mais escasso. Ele sabia que, diante das dificuldades, da perseguição e da injustiça, muitos teriam dificuldade em manter o amor vivo. Mas o amor que ele nos chama a ter é sobrenatural, um amor que se sacrifica e que permanece fiel, independente das circunstâncias. Esse amor é a essência do próprio Evangelho. Para entendermos a profundidade desse amor, precisamos olhar para o exemplo do próprio Cristo. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, morrendo na cruz, perdoando nossos pecados e nos reconciliando com Deus. Esse é o amor que ele espera de nós, um amor que perdoa, que acolhe, que se compadece do próximo. Nos últimos tempos, o amor é o que nos diferencia e nos identifica como discípulos de Cristo. E como podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida? Primeiramente, precisamos estar dispostos a perdoar. O perdão é uma das expressões mais poderosas do amor. Jesus nos perdoou de maneira completa e sem reservas, e ele nos chama a fazer o mesmo. Isso significa que, mesmo quando somos injustiçados, caluniados ou feridos, devemos escolher perdoar. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina: "Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós." Se há algo que o Espírito Santo está nos chamando a fazer nestes últimos tempos é liberar perdão, ser luz em meio às trevas e espalhar o amor de Cristo. E o perdão é um dos maiores testemunhos de que o amor de Jesus vive em nós. Pense em quem você talvez precise perdoar hoje, e peça a Deus que te dê um coração livre de mágoas e ressentimentos. Além do perdão, esse amor se manifesta também no cuidado pelos outros. Em primeira carta de João capítulo 3, versículo 18, lemos: "Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade." Jesus nos chama a amar de forma prática, ajudando, cuidando e estando presente na vida daqueles que nos rodeiam. Amar não é apenas dizer que amamos, mas agir em amor, fazer o bem sem esperar nada em troca, ser um reflexo de Cristo onde quer que estejamos. E este é um chamado que se torna mais urgente nos tempos finais. O mundo precisa ver o amor de Cristo através de nossas vidas. Esse amor é o maior testemunho que podemos dar. Jesus disse em João capítulo 13,
versículo 35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em um mundo que se afasta cada vez mais da verdade, seremos conhecidos pelo nosso amor. Queridos irmãos, o amor é a chave para viver em plenitude e cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Esse é o ensinamento mais poderoso de Jesus para os últimos tempos, porque o amor genuíno nos mantém conectados a Deus, nos enche do Espírito Santo e nos fortalece para qualquer situação. Se você está ouvindo até aqui, é sinal de que está comprometido com a verdade e deseja viver cada ensinamento de Cristo em sua vida. Então eu peço que você faça agora uma oração comigo, pedindo que o Espírito Santo encha o seu coração com esse amor verdadeiro. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos ensinar o caminho do amor, do perdão e da compaixão. Pedimos que o Senhor nos encha com o teu amor, que o teu Espírito Santo transforme nosso coração, tirando qualquer rancor, amargura ou egoísmo. Queremos amar como o Senhor amou, queremos perdoar como o Senhor perdoou, e queremos ser luz em meio às trevas. Que o teu amor esteja sempre vivo em nós e que possamos, em todos os momentos, ser testemunhas fiéis do teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: o amor de Cristo vive em mim. Que esta seja a nossa declaração de fé para o mundo, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal Profecia e Verdade, deixar seu like e compartilhar esta mensagem. Quanto mais pessoas ouvirem e aplicarem os ensinamentos de Jesus, mais estaremos preparados para os tempos que virão. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero te convidar a fazer isso agora. Aceite Jesus como seu Salvador, confie nele de todo o coração e encontre uma igreja próxima para congregar e crescer espiritualmente. Ele está de braços abertos para receber você, e nada é mais importante do que essa decisão. Obrigado por assistir até aqui. Se você deseja continuar aprofundando-se na palavra, recomendo assistir aos vídeos que aparecerão na tela ao final. Que Deus abençoe grandemente sua vida e fortaleça a sua fé. Paz do Senhor Jesus e até a próxima.